Empatia e da empatia é feita no dia a dia, nos mínimos episódios de aceitação e compreensão mútua entre os irmãos espíritas. Esse é o trecho de uma mensagem psicofônica oferecida pelo espírito Aristotelino Alves Praeiro, que foi o fundador da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. E é com ele que nós começamos a nossa live de hoje. Muito boa noite. Boa noite aos amigos que estão aqui conosco e boa noite a você que nos acompanha. Esse momento é um momento que nós chamamos de Feente ao Vivo e que acontece toda a última quarta do mês nesse mesmo horário. Então você pode se programar para participar conosco todo mês, mandando a sua contribuição. Nós iniciamos com essa frase porque o tema desse nosso encontro é a unificação pelo coração. O que isso significa? É possível? Quais caminhos seguir para atingir esse objetivo? Quem vai ajudar a gente a refletir sobre isso são os amigos Lacordaire, atual presidente da FEENTE. Boa noite, Lacordaire. Boa noite, Tiago. Boa noite, nossos caros telespectadores aí da TV FEENTE ou Facebook. Pelo Facebook da FEENTE. E o Saulo, que é o atual vice-presidente administrativo da FEENTE. Boa noite, Saulo. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui novamente e esperamos esse espaço de convivência entre nós possa ser bem produtivo e enriquecer nossos pensamentos, nossos sentimentos e direcionar bem a nossa grande vontade de unificar pelo coração. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, eu lembro que você pode fazer parte dele, mandando as suas dúvidas, os seus comentários, a sua contribuição pelo campo de comentários aqui do Facebook, onde esse encontro está sendo transmitido. Então você pode começar contando para a gente de onde é que você está assistindo, de onde você está assistindo essa transmissão. Comenta aqui no campo de comentários do Facebook. E para iniciar o nosso bate-papo, eu pergunto, por que tantos esforços em torno da unificação? O que é a unificação? É uma recomendação de Kardec? A unificação não somente é uma recomendação de Kardec, como é todo o trabalho que Jesus fez. Porque falar de unificação é falar de coração. Então a unificação ela passa acima de tudo pela união das almas, a busca de um propósito comum, de você estar socializando o que você tem de melhor a oferecer àqueles que gravitam em torno da sua vida e na comunidade em que você está inserido. Porque é uma forma abençoada de você estar, ao mesmo tempo, aurindo força para administrar suas próprias dificuldades e auxiliar aqueles que se encontram com parceiros, companheiros nessa viagem evolutiva. Então a unificação ela tem um papel fundamental na estruturação como um canal da divulgação da mensagem de Jesus e principalmente no movimento espírita da revivescência do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Saulo? Sim, é um convite de Jesus, que é o modelo da unificação, como o Lacordaire já enriqueceu conosco. É um convite de Allan Kardec, pois toda a obra espírita nos coloca numa só direção. E no movimento espírita, a unificação é um objetivo que, a partir do Pacto Áureo, em 1949, traz para a gente um conjunto de ações que naquela época e depois daquela época, nos dias atuais, nos traz esse direcionar para que nós possamos trazer o movimento espírita para a vivência dos postulados espíritas. Pois a nossa doutrina espírita ela não tem uma hierarquia de direcionamento pelas regras, e sim pelo convite da vivência das virtudes e da vivência do postulado
que a doutrina nos ensina. Daí as pessoas, os espíritas, vão conseguir se aproximar dessa vivência a partir do movimento de unificação. Os seminários, os encontros de aprendizado, de qualificação, os congressos, todas as atividades no centro espírita e todas as atividades que congregam mais de um centro espírita visam nos aproximar da clareza do que é a doutrina espírita. Visa nos aproximar da compreensão do que a doutrina espírita nos traz de ensinamento. Se não for um movimento, se não for acolhido o movimento de unificação, nós podemos cristalizar ideias, podemos ter cada vez mais ideias pessoais, personalistas, criar situações que não são doutrinárias. Veja cada um de nós, quanto mais nós participamos de eventos que nos traz esclarecimentos em sintonia com a doutrina, esclarecimentos não contra, não qualquer esclarecimento, nós começamos a diluir situações, posturas, crenças, começamos a perceber, puxa, aquilo que eu estava fazendo não tem sentido. Nós temos um amigo que ele tinha, mesmo já participando há alguns anos da doutrina, de um centro espírita, ele cumpria uma promessa de ir a pé de uma cidade até uma outra, porque ele achava que aquilo ele tinha prometido e ele tinha de cumprir, porque senão ele não estava sendo fiel. Aí numa palestra no Centro Espírita Cuiabá, ele acordou e falou, mas espera aí, o que eu estou fazendo com o meu corpo? E começou a refletir. E aí no final ele buscou a palestrante e começou a conversar com ela sobre isso. E dessa forma nós vamos tirando dos nossos hábitos aquilo que não é espiritismo. É uma das partes bacanas do trabalho de unificação, é essa troca de experiências que a gente vai tendo, que você estava comentando, Saulo, de conhecermos realidades diferentes, porque é pela instituição de unificação que eu tenho contato com uma realidade espírita de tal cidade, diferente da minha, e vou abrindo a minha mente para o próprio conhecimento espírita, né? Uma função de ponte. Ela não uniformiza, não cria padrões enrijecidos, porque as pessoas têm formas diferentes de lidar com as questões. Tem o seu colorido. Tem o seu colorido. Qualquer um de nós podemos agir de forma distinta, como porém, somos convidados a estar no eixo do conteúdo doutrinário. Não é que todo centro espírita vai fazer tudo igualzinho, repetindo, criando rituais. Mas todo centro espírita é convidado a estar nesse eixo. A ter a mesma profundidade de contato com a doutrina espírita. É isso, Então, unificação, ela não é uniformização. Então, nós temos como base Jesus e Kardec, que é a base. É como o arquiteto. O arquiteto, ele vai dar a plástica ao edifício conforme a sua criatividade. Agora, a sua criatividade, ela obedece parâmetros que é a base, que é a estrutura em que o edifício vai ser edificado. Então, nossa base é Jesus e Kardec. Portanto, a cada casa espírita é a semelhança igual a uma família. Ela tem uma característica, ela tem uma peculiaridade. E o trabalho da unificação, ele vai socializar, muitas vezes, conquistas. O que uma casa espírita já conquistou de uma forma exitosa, em estar acolhendo amorosamente essa alma querida que busca a casa espírita, porque o papel da casa espírita, como diz o nosso próprio benfeitor, o Honório, ela tem o papel de ser um fenômeno moral, um laboratório de fenômenos morais, porque a pessoa chega, muitas vezes fragilizada e descrente de si mesma, e até mesmo amargurada, conflitada, e às vezes em torno de uma monoideia, em virtude da própria situação em que ela está vivenciando. Quando a casa espírita
oferece através dos seus múltiplos departamentos, né? Das múltiplas janelas de acolhimento, desde a palestra pública, a área do atendimento espiritual, do acolhimento, do diálogo fraterno. Sempre o foco deve ser o seguinte: quem é essa alma querida que está chegando? É um espírito imortal. E Deus não cria ninguém carente, não cria ninguém coitadinho. Então a unificação pelo coração, ela tem essa via, ela tem essa percepção, porque o próprio André Luiz coloca que tudo passa pelo afetivo. As pessoas que mais marcaram a nossa vida foram pessoas que nos trataram como gente, nos fizeram nos sentir acolhidos, e quando deram alguma coisa, se deram com aquilo que estava dando. Então muitas vezes a unificação é essa oportunidade de estarmos, através da experiência de uma casa, socializando com outra casa, e encurtando inclusive espaços de desenvolvimento, porque enquanto uma levou um certo tempo para chegar a um determinado resultado, de forma eficiente e eficaz, como está na questão 919A, o órgão também de unificação, que são as federativas, ou as frentes regionais, que é o nosso caso, tem por objetivo também socializar essas experiências. E o canal dessas experiências se propagarem, acima de tudo, é a afetividade e a criatividade. Essa criatividade, porque dependendo da comunidade em que a casa está inserida, ela tem uma peculiaridade própria. Agora, essa criatividade, ela está sob os parâmetros da codificação e do Evangelho de Jesus. São as bases. A gente já tem alguns amigos comentando a participação deles aqui conosco. A gente tem a Irani, lá do Lar Espírita Cristo Consolador de Tangará da Serra, nossa amiga Irani. Nosso boa abraço. Noite, Irani. Quem mais? A Vanilza está mandando boa noite dela. A Eliette, nossa amiga aqui da Federação, está acompanhando de Cuiabá, Mato Grosso. O Alexandro mandando o abraço dele. A Araci, lá de Jucimeira, mandando um alô. Leontina, de Ibitinga, São Paulo. Nosso abraço. O Marcos, de Várzea Grande. E tem mais aqui. Tem a Lígia Simões, do Rio de Janeiro. Enfim, um abraço, amigos de várias partes do Brasil acompanhando a gente. E o Marcelo Cabral, lá dos Estados Unidos, dizendo o seguinte: queridos do coração, um grande abraço a todos. Nosso abraço para você. Gratidão, amigos. Marcelo. Um abraço a todos. Abraço a todos. Agora você pode comentar aqui no Facebook qual foi a experiência mais marcante que você teve na sua casa espírita. O que é que você se lembra que tocou o seu coração lá na casa espírita que você faz parte, dentro da ideia que o Lacordaire acabou de comentar sobre a maneira afetiva que nós nos relacionamos com as pessoas, com as casas espíritas, com as instituições. Qual foi a experiência mais bacana que você teve na sua casa espírita e que marcou o seu coração? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Enquanto isso, a gente continua a nossa conversa. A próxima pergunta é justamente sobre como as pessoas percebem o nosso trabalho, porque o trabalho de unificação, ele é uma espécie de trabalho de bastidor. Então, a pergunta é: quais são os efeitos desse trabalho, que é mais ou menos de bastidor, na vida das pessoas que buscam o centro espírita, lá na ponta do processo, ou do próprio trabalhador espírita? Como que eles podem perceber o trabalho da unificação nessas situações? Pelo acolhimento amoroso, pela habilidade de abordar as pessoas sem querer trazer conselhos e impor sistemáticas, impor conceitos, pela liberdade que as pessoas se movimentam no atendimento fraterno, na palestra pública, pelo conceito libertador da doutrina. Cada vez mais os oradores, os palestrantes, os trabalhadores vão tendo uma condição mais ampliada de lidar com a liberdade, com a imortalidade, com a fé. E daí o Centro Espírita, que faz esse trabalho de se aproximar e de se qualificar, de humanizar e espiritizar, ele
tende a cada vez mais ser um espaço educativo amoroso, um espaço onde é o modelo consciencial, é um modelo da autonomia virtuosa. Este ambiente traz a todos aqueles que se aproximam um sentimento de que vale a pena, e principalmente porque descobrem nos exemplos, nos conceitos, nos ensinamentos, descobrem que são filhos de Deus, não só na questão teórica. Percebem e sentem que têm os atributos de filho de Deus e que, se eles quiserem, eles poderão buscar a autoiluminação. Daí esse laboratório moral, esse centro espírita unificado no ensinamento, no conhecimento, no sentimento, que oferece um conhecimento claro que permita a esse que está chegando também saber como fazer. Porque descobrir que é filho de Deus no sentido mais profundo do termo, sentir isso no coração, descobrir que ele não é carente de atributos de filho de Deus e ter a vontade profunda de autoiluminação é o primeiro passo. Mas ele deve também ter condições de como fazer esse caminho. Daí o conhecimento claro que vem a oferecer isso. Não é, Lacordaire? É verdade. O exemplo maior é Jesus. O Emmanuel nos diz, quando Jesus coloca ide pregai, quer dizer, ande junto. E a excelência da doutrina espírita é justamente estar revivendo o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Vejamos que a importância que tem de nós estarmos focando em nós, porque ninguém pode dar do que não tem. Então, o primeiro trabalho, o primeiro resultado da unificação deve ser em nosso coração, porque como esse trabalho está repercutindo na minha alma, na minha intimidade, como é que eu estou me sentindo dentro dessa oportunidade abençoada que a vida está me oferecendo, para poder estar nesta casa onde eu estou. É o que Joana diz assim, floresça onde Deus lhe colocou. E o mais importante é você focar em você, porque é como a flor. A flor, quando perfuma o jardim, ela, antes de perfumar o jardim, ela perfuma a si mesma. E ela produz o perfume focado nela. Então, quando eu faço o trabalho do bem, com essa autoconsciência de que faz bem primeiro para mim, eu vou para a casa espírita, ou eu vou para o órgão de unificação, não com esse espírito de que eu estou fazendo um favor ao órgão, ou à casa espírita, ou às vezes aquele trabalho que eu estou ali destinado. Mas eu vou porque faz bem para mim, eu vou numa motivação, um motivo para a ação. Eu tenho a percepção, eu tenho a leitura, o quanto isso é bom para mim. Principalmente em dois aspectos. Primeiro, porque o trabalho do bem que nós realizamos na unificação, na casa espírita, ou no órgão de unificação, a federativa, ou os CREs, né, que são os órgãos que vêm a ser um braço da casa espírita, porque a federação, ela não é a mãe da casa espírita, ela existe em função da casa espírita, mas é aquela filha que ela desempenha um papel como se fosse uma mãe, porque ela reúne em torno de si todos os filhos, não é? E com a finalidade de estar socializando as experiências. Então, isso. Então, quando eu tenho essa consciência de que o trabalho que eu faço à casa espírita, ao órgão de unificação, eu vou estar aurindo forças para me auto-administrar. Porque o trabalho, ele é o hino vibrante do universo. Já nos diz o Espírito Joana de Ângeles, né? E tudo trabalha. Desde o verme debaixo do solo, o homem e a mulher no solo e o Pai nas galáxias. Então o trabalho de unificação é este trabalho pelo coração. A Gleiciane está comentando aqui que ela não é espírita, mas ela aprendeu a respeitar o espiritismo, que é uma experiência bacana que ela compartilhou com a gente. Agora, a Matilde está dizendo o seguinte, a Matilde aqui de Cuiabá, isso é verdade o que o Saulo disse, muito aprendi ouvindo as palestras espíritas,
devido às crenças que trago de outras religiões. Isso é verdade. A gente pode falar que o compromisso da unificação é fazer com que a maneira com que a pessoa tem contato com a doutrina espírita aqui em Cuiabá, por exemplo, a profundidade, aqui em Cuiabá seja a mesma que a profundidade que ela teria se tivesse contato com a casa espírita lá em Barra do Garças, por exemplo. Essa unidade de pensamento no sentido da profundidade e da qualidade doutrinária? O convite é isso. O ideal. É o ideal. Mas é um caminhar que nós estamos construindo juntos. Isso depende das pessoas, do compromisso e da consciência espírita, que é a consciência do espírita que compreende o seu papel, compreende a importância de se tornar um trabalhador com Jesus a partir da doutrina espírita. É essa consciência de que nós somos carteiros, que temos dentro da carta que estamos levando uma mensagem libertadora, porém a carta não é para ser guardada no bolso, ela é para toda a humanidade. Daí essa consciência do espírita que cada vez mais está sendo propagada, convidada a essa humanização, qualificação para o espiritizar, que é o convite da mentora Joana de Ângeles, para todo o movimento espírita. Essa tríade, ela convidou na década de 80, né, para que nós, espíritas, compreendesse essa função do movimento espírita. A tríade, né, que ela trouxe. Isso. Qualificar, humanizar, espiritizar. Exatamente. É esse o esforço, o Lacordaire pode complementar, o esforço, naturalmente que alguns centros espíritas vão mais rápido do que outros, mas isso é da lei de liberdade, isso é das condições, do limite das condições das pessoas, daquele grupo, daquela comunidade. E está na lei amorosa que isso seja feito conforme cada grupo vai aceitando o convite e aprofundando. A natureza não dá salto. Sim, mas aí a produção de conteúdo colaborativo, a produção, a investigação, a aproximação com a ciência, na vivência filosófica, para que nos religar a Deus, não torna o centro espírita um lugar de só consumir a informação. Essa é o modelo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é o modelo para o centro espírita, de fazer o esforço investigativo, reflexivo, de compreender quais são as práticas que existem, se elas estão consoantes com o convite libertador da doutrina, se elas estão convidando os profitentes à libertação da angústia, da ansiedade, das dores, na libertação no sentido de extrair o bem das experiências, de se tornar um ser melhor a partir dessas experiências. Não é isso, Lacordaire? Isso. Pensamos que nós estamos já caminhando para este momento, porque você vê, com o advento abençoado da internet, hoje nós temos várias fontes de consultas, vários sites, a exemplo da nossa Federação Espírita Brasileira, que se dispõe os downloads das obras básicas. Nós estamos vendo, há muita oferta de muito material sério, né? E também é uma programação por parte da espiritualidade superior, porque, como afirmou Jesus, arrancado será toda árvore que meu Pai não plantou. Então, aqueles de nós que, ou por ignorância, ou muitas vezes por projeção de ego, na frente da casa espírita ou da instituição que nós estamos à frente, nós estamos deturpando os ensinamentos, né? Isso é temporário, porque a desencarnação está aí e, naturalmente, a proposta séria, saudável,
ela é a luz, e a luz está acima de tudo. Então é importante que nós busquemos fazer o trabalho da unificação é um trabalho de semeadura. Então semear sempre, como diz Emmanuel, semeie, ou seja, serve e passa. É um trabalho colaborativo, é uma via de mão dupla, não é unilateral. Né? É verdade. Depende da consciência de cada indivíduo. Isso. O Eric, lá do Canadá, está mandando boa noite dele. Oh, que benção, Eric. Boa Nosso noite, abraço. Eric. E está fazendo uma pergunta nesse sentido que a gente está conversando, nesse sentido que a gente está comentando agora. Ele fala assim: Saulo e Lacordaire, queridos, como reaproximar o movimento espírita da nossa querida doutrina? Seguindo os conceitos do nosso querido Kardec, primeiro cabe esclarecer que existe uma diferença entre o movimento espírita e a doutrina espírita, não é isso? Exatamente, mas é significativo essa pergunta, e ela é uma pergunta convite. E nós diríamos que, no caso da FEENTE, trazendo aqui para nosso dia a dia, ela, exatamente aceitando essa pergunta convite, elaborou um plano de trabalho para o movimento espírita. Esse plano foram 2 anos sendo elaborados, está em fase de acabativa na questão da formatação, da produção do conteúdo, da organização do conteúdo, mas já está praticamente pronto. E tem como base 3 virtudes, que são as virtudes que nos dá condição para isso. Eric e a todos que estão nos ouvindo aqui nessa live. Exatamente. Live, né? Nessa live. Nós brasileiros inventamos umas palavras em inglês, os americanos copiaram tudo essas palavras, né? Live. A gente viaja para os Estados Unidos e vê tudo copiado. No Brasil tem Coca-Cola, McDonald's, né? Mas então, vamos lá. Essas 3 virtudes, elas estruturam o nosso plano de trabalho, nesse sentido, que é a confiança, a fraternidade e a união. A confiança, que é um convite do irmão Antônio, que é um espírito benfeitor do nosso movimento espírita no Mato Grosso, quando ele traz para nós uma reflexão nesse sentido, de que desacreditar do outro, não confiar no outro e fazer disso uma inquietação íntima prejudica as atividades do movimento espírita. E daí ele reflexiona conosco, que a confiança é que nos faz nos aproximar, a confiança de que o outro está também buscando a luz, cada um do seu jeito, cada um no limite das suas condições, porque somos espíritos únicos, e a partir da confiança que vem essa proximidade. Aí é o modelo da proximidade. O modelo da proximidade é que vai gerar a fraternidade e que vai nos permitir estarmos unidos. Confiança, fraternidade e união. Esse plano de trabalho, ele traz para nós espíritas um convite que coloca em primeiro plano os princípios, dá uma diretriz, uma direção a partir de princípios. Princípios são leis, princípios só são princípios quando eles estão ligados às leis divinas, leis morais, físicas, biológicas, químicas, todas as leis morais e as suas primogênitas, né? E a partir dos princípios há um convite ao comportamento. Qual é o princípio que nosso movimento espírita quer seguir? A partir daí nós deveremos então ter tal comportamento. Daí derivam as atividades, os processos, como fazer, quando fazer. Essa mudança no nosso plano de trabalho do movimento espírita de Mato Grosso coloca-nos em sintonia com uma direção,
uma ida ao encontro do convite de Jesus para diluir a aflição e a sobrecarga. Porque ao invés de focarmos em eventos que são primorosos em termos de qualidade técnica, que naturalmente isso é bom, não estamos dizendo que não seja, mas mesmo que a qualidade técnica não seja primorosa, mesmo que tenha um vendaval, né, que acabe a energia elétrica, que caia o telhado na cidade, mas o coração fica fraterno, fica unido, há um conjunto, as pessoas se esforçam, elas sentem que vale mais o esforço de estarem unidas do que a tecnologia funcionar e tudo ser sem nenhum ponto de discrepância. E antes de passar para o Lacordaire, eu quero lembrar aqui de um documento criado pelo Conselho Federativo Nacional, que são as 27 federativas, Mato Grosso também fez parte desse trabalho, que é um opúsculo para os órgãos de unificação, valiosíssimo. E lembrando que a Lígia Simões está nos assistindo, que há 20 e poucos anos atrás, não vou falar mais, porque não vai achar... Não constranger ninguém. Nós aprendemos muito sobre unificação com um documento de unificação da USERJ, magnífico, que fala da cristalização de ideias, muito bom o trabalho da USERJ e que colaborou com esse documento nacional. Que hoje é o CERJ, né? A USERJ hoje com a FEERJ é a CERJ, que é o órgão unificador no Rio de Janeiro. Então, nossa contribuição do nosso Eric é também bastante significativa, onde nós possamos entender a diferença entre o movimento espírita e doutrina espírita. A doutrina espírita ela não tem falha, porque ela está exarada no Pentateuco kardeciano e com base nas leis divinas. Kardec, à semelhança de Jesus, não trabalhou dentro de certo e errado, porque certo e errado é territorial, é cultural. Agora, as leis de ordem universal. O movimento espírita, este sim, este está mesclado de muito da nossa conduta. E a gente vê a grandeza que tem a doutrina espírita. E mais ainda, nós vamos perceber, se Jesus, já prevendo a sua crucificação, fala-nos que iria estar solicitando ao Pai que nos enviasse um Consolador para que ficasse eternamente conosco, veja, eternamente, já percebe que não estaria centrado em nenhuma persona, porque ninguém estaria vivendo eternamente enquanto a nossa personalidade só serve para essa encarnação. E também que para ficar eternamente está centrado dentro das leis morais. E mais ainda, numa anotação que foi colocada em Obras Póstumas, durante o período de 15 minutos, uma vez por mês, Allan Kardec tinha supervisão do Espírito de verdade. Então imaginemos, nós temos conosco hoje uma doutrina que foi supervisionada diretamente por Jesus. E que Kardec também, essa alma ímpar, porque a única diferença de Kardec com os espíritos que auxiliaram na codificação é que ele estava encarnado. Mas o cabedal, o conhecimento dele, a moral de Kardec se equivale a toda essa equipe que auxiliou Jesus na codificação. Agora, o movimento espírita, ele está eivado das nossas condutas, da nossa postura. Eu me recordo com muito carinho, uma vez que nós fomos visitar, eu juntamente com o seu praeiro, um amigo, Silva Freire, que estava já acamado em virtude de um CA, de um câncer, e seu praeiro fraternalmente foi lá visitá-lo. E quando foi visitá-lo, depois, chegou imediatamente logo depois, um companheiro, dizendo ser maçom, que tornou-se maçom, e que estava muito feliz porque os amigos estavam a ajudá-lo dentro de uma situação que ele se encontrava em dificuldade, junto com o físico, coisas nesse sentido. Na saída, seu praeiro pacientemente nos observando,
ele foi e disse: eu vi que você observou. Veja, este companheiro é um companheiro que ele está equivocado, ele não tem ainda o espírito maçônico, como também Laios, Rótaras, a doutrina espírita, que é uma constituição de homens e de mulheres. E toda constituição de homens e mulheres, existem aqueles que entram para dar e aqueles que entram para tirar. E muitas vezes ele, complementando, dizia, ele nem tem consciência do que ele está fazendo com ele mesmo. E às vezes assim somos nós. Aqueles que às vezes por ignorância, nós às vezes ocupamos a tribuna, ocupamos muitas vezes o cargo dentro da instituição, e pela nossa fragilidade, pela nossa ignorância e os nossos conflitos, há a projeção do nosso ego. Então por isso que Jesus disse: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então a unificação passa também, acima de tudo, por esse espírito de estarmos tendo a indulgência, tendo essa lucidez da fraternidade, conforme está no Evangelho. Que a indulgência é você estar na relação com o outro, como você leu na mensagem inicial do seu praeiro, ter essa relação de empatia, que é estar com, sem querer fazer por. Então é um momento de nós estarmos com o companheiro, sabendo e respeitando as suas dificuldades, mas sempre no intuito de estar preservando a relação doutrinária, Jesus e Kardec. Olha, agora eu pedi para o pessoal comentar quais foram os momentos marcantes que eles tiveram na casa espírita. A gente tem alguns comentários, eu pediria para vocês já pensarem também no momento para compartilhar com a gente aqui, enquanto eu vou lendo os comentários. Tem uma pessoa que comentou, eu vou ler primeiro o comentário para ver se vocês pegam quem é essa pessoa, tá? A pessoa diz o seguinte, sem olhar aqui, tá? A pessoa diz o seguinte: há mais de 40 anos, chegando ao Centro Espírita Cuiabá, ela disse que foi o momento mais marcante para ela. Chegando ao Centro Espírita Cuiabá, sendo recebida por Marcelina, Lacordaire e Praeiro, e esse acolhimento fez tão bem a minha alma, a minha existência, que procuro no dia a dia, junto com outros companheiros, receber os que chegam hoje. Algum palpite? Miriam. Tia Miriam. Eu vou chamar de tia Miriam porque foi minha evangelizadora, mas foi a Miriam. Miriam, nosso abraço. Dela, assistindo a gente. Mais de 40 anos, Lacordaire já estava idoso, né? Exatamente, Lacordaire com 60 anos de movimento espírita, Saulo com 50, não é isso? Eu cheguei aqui, o Morro da Luz era cupim. Morro da Luz é um morro que tem aqui no centro da cidade, viu? Para quem... Segundo Lacordaire foi crescendo com o passar do tempo. A Clair Fortunato comenta: uma lembrança marcante. A palestra era sobre paciência. Quando terminou, uma pessoa que estava vindo pela primeira vez na casa chegou para o palestrante e disse: se eu tivesse assistido essa palestra 30 anos atrás, eu não teria sofrido tanto com o meu esposo. Eu teria entendido que era só ficar calada, aguardar um minutinho, que logo a raiva logo a raiva passava e nós teríamos sido mais felizes. É um momento especial da Clair compartilhando com a gente. A gente tem aqui também o comentário do Fred. Deixa eu localizar. Os nossos desafios, não é verdade? Exatamente, olha, eu me perdi aqui. Enquanto você procura aí, um momento marcante para mim, pode continuar procurando o Fred aí, foi numa confraternização de jovens que teve, eu acho que foi Namorado do Ouro, no Sesc da Namorado do Ouro, e o seu praieiro estava dirigindo a reunião de abertura e os jovens fizeram uma música para ele, e que a letra diz: nós, meu irmão, companheiro, nós te amamos, praieiro. E essa música, essa melodia tocou meu coração, eu fiquei muito emocionado. Sou praieiro também, ficou muito emocionado. E esse momento ficou gravado eternamente no meu coração. Desse momento fraterno, amoroso. Porque não foi uma música de bajulação, né? Você estava lá, você lembra?
Foi uma música de reconhecimento, né? De amorosidade. Aqui, localizei o comentário. O Frederico, amigo nosso aqui também, diz o seguinte: amigos queridos, forte abraço a vocês. O que me marcou na Casa Espírita foi um fato inusitado. Era a minha primeira vez como trabalhador do passe. Uma criança que eu nunca tinha visto e nunca mais vi, entrou, me abraçou, se sentou para receber o passe e quando terminou foi embora. Minha ansiedade se foi. Nesse momento, é o comentário do Fred. Experiências marcantes. Você tem uma experiência também para compartilhar, Lacordaire? Eu me recordo uma vez, no Centro Espírita Cuiabá, fiquei muito emocionado. Uma amiga chegou depois de vários anos para um amigo e disse: levanta, eu quero lhe dar um abraço. Eu disse: mas o que foi? Hoje é o meu aniversário. Mas como assim seu aniversário? Seu aniversário? E ele disse: não, hoje é meu aniversário de quando eu cheguei aqui à Casa Espírita. Eu não lhe disse na época, foi você que me recebeu. Eu ia passando, eu ia para casa, um conflito muito grande, já estava com os comprimidos na bolsa, e uma força diferente me envolveu, de tal forma que eu errei o caminho, e eu me deparei aqui, na Casa Espírita, que é lá no calçadão. É o Gonçalo, companheiro. E ela foi e disse: então hoje eu estou fazendo 10 anos, graças a você e a sua recepção. Eu fiquei observando o que é um momento de um abraço, de um sorriso, de uma palavra amiga. Então veja, se naquele momento ele deixasse de fazer aquele atendimento, aquele acolhimento, aquela envolvência, olha, imaginemos o esforço que houve e de toda uma equipe espiritual para conduzi-la até a Casa Espírita. E ele, num gesto espontâneo, que lhe era muito peculiar, ele viu que era alguém diferente ali no meio do salão e ele chegou até ela. E foi onde ele, dialogando, conversando, ele fez ali um breve diálogo fraterno. Daquele breve diálogo fraterno, pela intensidade da amorosidade dele, gravou profundamente nessa companheira e tornou-se uma trabalhadora da Casa Espírita. Todos temos essas experiências que a gente pode chamar de experiências luminosas, né? São experiências que nos ajudam a sentir que nós fazemos parte e estimulam assim a gente a se integrar à casa e à causa espírita. Isso tem a ver com a unificação? Qual a relação? Sim, profundamente, porque o que é o mais importante não é o quanto eu conheço, é qual é a intensidade que eu busco aplicar àquilo que eu conheço. O que realmente daquilo que eu trago comigo eu busco com sinceridade colocar em prática, porque a doutrina espírita ela nos coloca com muita lucidez, ela não é da virtude pronta. Quando Allan Kardec coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega, o que empreende em dominar as suas más inclinações, ela nos dá uma ideia de movimento, ela nos dá uma ideia de prática, de exercício, de treinamento. Vejamos quando Jesus coloca, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Quando Jesus fala 70 vezes 7 vezes, ou seja, 490 vezes, em outras partes está dizendo assim: Pedro, é prática, é treino. Então o trabalho da unificação, ele nos convida a estarmos constantemente, primeiro treinando conosco mesmo, num profundo sentimento de autoacolhimento. É nós estarmos fazendo conosco o que o nosso anjo de guarda faz. Veja, antes de reencarnarmos, ele já se fez nosso anjo de guarda, sabendo com toda a nossa possibilidade de estar traçando alguns desvios. Então imaginemos o carinho, o amor dessa alma conosco, que o Espírito São Luís, no livro dos Espíritos, ele nos chama a atenção que pouco de nós damos atenção e utilizamos dos recursos do amparo que o nosso anjo de guarda nos oferece. Porque ele, além de estar conosco por amor, é uma determinação divina. Então imaginemos a importância que tem de nós buscarmos nos autoacolher desta forma, para que nós possamos fazer o trabalho da unificação. Unificar é unir os nossos valores, em prol da superação daquilo que nós temos enquanto
o que deixamos a desejar. Porque dentro de uma visão cósmica, da visão que a doutrina espírita nos oferece, dentro de nós não tem mapa de derrotas. Dentro de nós tem experiências. Então, mesmo os desses caminhos que nós efetivamos, é uma experiência nos ensinando como fazer diferente, como diz Joana. Então, por isso que é muito importante um órgão de unificação que trabalha dentro dessa flexibilidade na orientação, mas que tem a lucidez na base Kardec e Jesus. Por quê? Quando ele diz, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, primeiro amar a si mesmo e amar o outro dentro dessa visão de que nós somos seres capazes, potentes, amorosos, como disse Jesus. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Agora, nós ainda não conseguimos desfrutar de quem nós somos. E esse desfrutar, conforme a questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, nos dá a dica, ou seja, treinando. Eu vou ler mais alguns comentários e aí a gente dá sequência já para os momentos de encerramento do nosso bate-papo. A Eliette, também compartilhando as experiências, coloca: me marcou muito a acolhida que tivemos, Walter e eu, por todos da Fundação Nova Suíça, do Lar de Amor, na própria FEENTE, no Centro Espírita Cuiabá. O muito que temos aprendido é pura gratidão a Deus e a vocês todos. Amo vocês, gratidão, nós diz também. a Sueli. O Edson Marchiori está dizendo que ele está acompanhando lá de Ji-Paraná, Rondônia. Nós estivemos lá recentemente, né? Vamos ver. A Leontina diz que ela encontrou muitos amigos da infância na casa espírita. Foi como se ela tivesse voltado para a casa dos pais. Ela comenta: nós temos o amigo Edson Faquin, lá de Santa Catarina, da Federação Espírita Catarinense, mandando um abraço, o alô Edson. dele, aí uma instituição irmã, a Verdade. Federação Espírita Catarinense. Saulo, a Valéria comenta: Saulo, eu gostaria de lembrar que a partir da confiança que você comentou sobre as virtudes, nós somos convidados a nos libertar da ilusão de controle, de nos sentirmos melhores e querermos exigir, ainda que disfarçadamente, que o outro faça aquilo que ele ainda não é capaz, do ponto de vista do despertamento. Exatamente, Valéria, porque essa confiança, ela parte do princípio da autoconfiança. Pois se eu confio na transparência de que estou fazendo esforços para desenvolver essa virtude, essa confiança é fruto da convicção. E a convicção é exatamente esse sentimento nutrido pela fé de que sou obra divina, Filho de Deus, a ser desvelada, a ser desvendada, e que o farei a partir dos esforços perseverantes e permanentes, amorosos e de alto acolhimento. Essa fé, esse canal que nos liga a Deus, nutrindo a convicção, ação convicta nos esforços que empreendo, vai gerar confiança na vida. Por isso não há uma desconfiança. Porque a questão não é o outro, a questão não é se o outro está com bom ou mau propósito, com boa ou má intenção. A questão é que a confiança na vida é fruto dessa convicção, que é fruto da fé. A fé é esse sentimento, esse ducto que nos liga a Deus, que nos apresenta um mundo harmônico, um mundo que já nasceu certo, no sentido de que já nasceu a harmonia, já nasceu belo, já nasceu... o mundo já é assim. Sim. O que há de desarmônico não é, Sim. não é da natureza, não é da criação divina. São situações transitórias do espírito, enquanto nessa fase de rebeldia. Por isso, esse comentário da Valéria é muito importante, porque a confiança, ela não parte de uma situação de eu não ver que o outro pode cometer um deslize, ou que o outro pode merecer um convite a refletir num ponto. Não é isso. Não é um laissez-faire, uma visão inocente. Não é? É uma visão madura, uma visão fortalecida pela confiança em Deus e na vida.
Exatamente. E quem se auto-ama não tem ilusão de controle. É. Né? Jesus nos convida, quando ele diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque aqueles de nós que queremos ser servidos, estamos ainda numa infantilidade psicológica ou espiritual. E aí ficamos numa relação de codependência, porque nós ficamos na dependência da validação do outro. E quem precisa de validação, quem precisa de aprovação? Criança. Tem um último comentário aqui dessa leva, que é da Casa Espírita Chico Xavier, aqui de Cláudia, no interior de Mato Grosso. Eu imagino que seja a amiga Fabiana que esteja comentando, que ela diz que encontrou aqui no Mato Grosso uma amorosidade de todos nós, de todos vocês da FEENTE, que me emociona até hoje profundamente. Vocês são maravilhosos, gratidão. Ela veio de outro estado para cá e se tornou uma mato-grossense, né? Amiga, que bênção, lá de Cláudia. Voltando para a nossa experiência aqui no estado de Mato Grosso, dentro dessa proposta que nós temos desenhado, inclusive com o plano de trabalho, dessa construção colaborativa de uma unificação pelo coração, qual o papel dos coordenadores de FEENTE regionais? Quem são eles? Uma explicação para quem nos acompanha, e qual o papel deles, dos nossos coordenadores de regional? São nossos companheiros que estão dentro dessa programação espiritual que Jesus ofertou a todos nós. Quando Joana de Anjos diz que floresça onde Deus lhe colocou, ninguém está onde está, como está, com quem está por acaso. Acaso e milagre não existem. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. Os coordenadores de FEENTE são braços da diretoria executiva. Agora, tem um papel muito importante, porque depois que nós conseguimos instituir as FEENTES aqui no Mato Grosso, nós passamos a perceber que houve muito mais uma dinamização do trabalho, porque nosso caso em especial, que é um estado muito grande, né, nós temos cidades aqui com quase 2.000 quilômetros de distância, São Félix do Araguaia, porque às vezes são 3 dias de viagem, né? Então as FEENTES desempenham um papel muito importante, e é isso que é importante, é dividir para multiplicar, porque quando nós dividimos as nossas atividades, as nossas responsabilidades, sem dividir a qualidade doutrinária, sem dividir esse pilar, esse norte da fraternidade e da qualidade doutrinária, nós vamos realmente conseguir cumprir aquilo que o próprio Espírito de verdade coloca. Espírita, deixo-vos 2 mandamentos: amai-vos, veja, o amor é a base de tudo, e instruir-vos é o segundo. Então, dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos pede, nos solicita, o trabalho de unificação através das FEENTES em outros estados dos CREs desempenha um papel muito importante, porque além de poder atender a região com a peculiaridade que cada região tem, nós vamos estar depois na somatória formando esse um todo, desse universo da mensagem chegar aos mais diversos corações nas suas necessidades. Vejamos o que foi feito lá em Cotriguaçu, que o nosso companheiro da Casa Espírita, nosso Maurício, havia em torno mais ou menos de 3, 4 suicídios por mês. Ele, percebendo isso, conversou com os companheiros da igreja, do Lions, do Rotary, da prefeitura, e tivemos a oportunidade, a Casa Espírita, ou seja, a FEENTE, fazer uma palestra. Por que as pessoas suicidam? Dentro da perspectiva do Evangelho de Jesus. Conseguiu reunir o maior número de pessoas que a cidade jamais havia feito antes. Logo depois, o que aconteceu? Buscaram também uma abordagem profissional do Adalberto Barreto, que é lá do Ceará, que faz um trabalho de comunidade. E com isso também eles desenvolveram agentes de comunidades. Hoje, o suicídio há algum tempo que já não acontece mais na cidade. Então vejamos a importância que tem nós termos essa leitura, esse olhar regionalizado para conforme as necessidades das regiões. Antes só da sequência, Saulo, eu esclareço que a gente está falando sobre isso, as FEENTE regionais, como o
Lacordaire estava colocando para a gente, são essas unidades regionais da nossa federativa. Em alguns outros estados tem o nome de unidades regionais, de conselhos regionais, enfim. Aqui no Mato Grosso são as FENTE regionais, que são equipes da federativa espalhadas pelo estado. Como São Paulo tem as USE regionais. Exatamente. E 2 vezes por ano, esses companheiros todos, coordenadores de regionais, se reúnem fisicamente aqui na sede da federação. E o encontro desse segundo semestre está chegando. Ele será nos próximos dias 24, 25 e 26 de novembro, aqui na federação, para esses amigos coordenadores de FENTE regionais. Eles são, então, agentes dessa unificação pelo coração. A gente vai trabalhar algo nesse sentido com eles nesse encontro de novembro, Saulo? Então, inicialmente quero dizer que o coordenador das regionais, tanto aquele que está como encargo, como aquele que já esteve no encargo e continua atuante, são a unificação em ação, né? É magnífico ver hoje o estado todo, provavelmente numa quinta-feira como essa, nós temos a unificação atuante em qualquer cidade, por mais distante que seja, nós estamos tendo palestras, encontros, e é uma alegria, né, Lacordaire, de sentir hoje o movimento espírita do Estado está descentralizado e em sintonia, em consonância doutrinária. Nós temos 2 encontros anuais das regionais que precede uma reunião do Conselho Federativo Estadual. O Conselho Federativo Estadual tem um compromisso doutrinário e o encontro tem um compromisso de compartilhamento de experiências. Em junho, é comum a diretoria executiva levar conteúdos e compartilhar, como foi no último, quando nós finalizamos o plano de trabalho para o movimento espírita de Mato Grosso. E em novembro é a oportunidade das regionais trazerem as suas experiências na sua região. Então nós lembramos aqueles coordenadores que estão, ou coordenadores ou atuantes das regionais, novembro trazer as suas experiências. Pode ser de relato verbal, pode ser no PowerPoint, com fotos, trazer as experiências para serem compartilhadas. Exatamente. Fica o convite também para que eles estejam com a gente, né, Lacordaire? Na sexta-feira à noite. Verdade. Sexta-feira à noite, acompanhando toda essa programação. Começa. É o convite para os amigos, coordenadores e trabalhadores das FENTE regionais. Dias 24, 25 e 26 de novembro, aqui em Cuiabá, nós temos um encontro marcado. Aproveitando essa oportunidade, já finalizando o nosso encontro e finalizando o nosso tema, nós vamos aproveitar para conversar sobre algo que a nossa federativa tem promovido com de uma forma mais dinâmica recentemente. Recentemente, nas últimas semanas, no último mês, para falar a verdade, nós lançamos uma campanha que nós chamamos de Gotas do Bem. E aqui, aproveitando a oportunidade do Lacordaire, que é nosso atual presidente, e o Saulo, que é o vice-presidente administrativo, nós queríamos aproveitar esse momento para entender o que é o Gotas do Bem, como ele ajuda a dar o suporte para toda essa tarefa que a gente tem falado, da unificação pelo coração, enfim, qual a relação do Gotas do Bem com o trabalho da federativa? Nós percebemos ao longo dos anos que, primeiro, a função do sócio contribuinte na nossa federativa, ela não tinha uma atuação conforme é a nossa estrutura, porque a nossa federativa ela é regida pelo Centro Espírita. A nossa assembleia, o órgão máximo nosso, é o Centro Espírita, é uma instituição que elege a diretoria, que faz todo esse trabalho. Daí, nós, no nosso estatuto, nós não temos mais a figura do sócio contribuinte. Porém, a nossa necessidade financeira permanece. Daí, o Gotas do Bem é o nosso sócio contribuinte, porém, com uma oportunidade de ir ao encontro daquele que, apesar de não ser espírita, eles têm uma simpatia e uma vontade de contribuir com o que nós fazemos aqui. Esse é um ângulo da questão. O outro ângulo, que aí é algo importantíssimo para nós, é que nós estamos tendo uma produção de conteúdo e anualmente nós temos vários encontros
que buscamos aprofundar o conhecimento, os estudos, as reflexões da doutrina espírita. E nesse aprofundamento, nós estamos gerando conteúdos que estão gerando livros, seminários, e é da nossa federativa o interesse de que isso seja distribuído. Hoje, diferentemente da época de Paulo de Tarso, que ele escreveu as epístolas, nós agora escrevemos pela web, ao vivo, a cores, instantaneamente, pelo Facebook, pelo outras redes sociais. Facebook, as redes sociais. Só que isso requer equipamentos, requer estruturas tecnológicas, um orçamento muito grande, um custo e uma despesa fixa. Então, nós lançamos o Gotas do Bem, que é uma oportunidade de aqueles que contribuírem, estão contribuindo com esse conteúdo que chega às pessoas. Alguém que não pode pagar financeiramente, vai receber o conteúdo porque alguém que pôde contribuir, colaborar, contribuiu. Então, uma massa de pessoas contribui financeiramente e isso socializa para quem pode e para quem não pode. E essa é a ideia do Gotas do Bem, alcançar todos os rincões do nosso planeta com esse conteúdo riquíssimo que nós estamos. Não estamos aqui no movimento de dizer que é riquíssimo no sentido de ser melhor que os outros, tá? É no sentido de oportunidade para nós e para quem tem esse acesso de participar e aprender conosco, diluir suas dores, aflições. E cada gota faz a diferença, Lacordaire? Com certeza. Vamos perceber que essa questão financeira vem desde os primórdios do cristianismo. Vejamos que Paulo, quando de volta à casa do caminho, ele percebe que o trabalho havia caído a sua qualidade em virtude da dependência financeira que a casa do caminho estava de outros companheiros. Tanto é que ele sai nas suas viagens fazendo as coletas para poder tornar a casa do caminho independente e socializando junto com as outras casas nascentes essa oportunidade de colaborar com a casa maior, no caso a casa do caminho, de onde tudo as casas demais núcleos cristãos se derivaram. Allan Kardec, lucidamente, também trabalha a importância da questão financeira. Por quê? O dinheiro, nós podemos dizer, como diz um amigo nosso, ele é o sangue da sociedade. Ele tem a função de circular. Ele é um talento. Ele é mais um recurso que está à nossa disposição. Então é muito importante que nós trabalhemos com essa lucidez de que nenhum evento é realizado sem um custo operacional. E se nós não tivermos esse espírito de colaboração, de cooperação, o movimento acaba fenecendo, ou seja, a qualidade do trabalho. Portanto, é importante, tanto a Casa Espírita, como também os órgãos de unificação, criar e desenvolver, através do seu planejamento, uma visão de como levantar recursos. Nós vimos os desafios que para os nossos irmãos da Europa e da América do Norte, porque eles têm que estar alugando espaço para poder estar funcionando a casa espírita. E nós vimos companheiros que levam lanches, fazem na casa deles, levam, e para que esse lanche possa depois ser convertido em recurso para poder pagar o aluguel. Nós tivemos na Inglaterra, eu e o Saulo, tivemos juntos, nós vimos que a casa espírita lá, quando termina as atividades, cada um leva um pedaço da casa espírita para casa. Por quê? Porque o espaço ele é alugado por horas. Então, toda a semana, os companheiros têm o trabalho de montar a casa espírita. Então, a gente vê os desafios que são. Terminou a palestra, saiu desmontando o centro espírita, a gente assustou, falou, o que está acontecendo? Justamente, porque ali era um centro, que é um espaço, onde era alugado por horas, né? Isso em Londres. Então, nós vamos perceber que
é importante que tenhamos essa lucidez de estarmos tratando as questões financeiras com a mesma transparência que também nós tratamos as questões das prestações de contas, as doações, as questões administrativas. Porque se nós formos ver, o administrativo da casa espírita, ele é doutrinário. O financeiro da casa espírita, ele é doutrinário. Porque o ponto final, o objetivo principal é o doutrinário. É a espiritualização disso. Justamente. Então, por isso que é importante. E nós, enquanto federativo, criamos o Gota do Bem, uma forma de estar socializando essa responsabilidade que é de todos nós. Desenvolvemos essa iniciativa. A nossa gota é a propagação do conteúdo doutrinário. A gente sabe que isso é pouco, mas Madre Teresa também dizia que o que ela fazia era pouco, que era uma gota em um oceano, mas que sem aquela gota o oceano não seria o mesmo. Então, cabem mais gotas nesse oceano e você pode colaborar financeiramente com as atividades desenvolvidas pela FEENTE. É só acessar o nosso site feente.org.br e clicar no banner dessa campanha que você vai encontrar no site. Nesse site, feente.org.br, você também pode encontrar a nossa agenda, notícias do movimento espírita e se inteirar sobre as atividades que nós realizamos aqui na FEENTE. Visite e conheça. Finalizando o nosso encontro, de maneira bastante sucinta, eu peço aos nossos convidados que deixem a saudação final aos amigos que nos acompanharam desde o início e especialmente aos coordenadores de regionais que nos assistem agora. Quem quer começar? Como é agradável e feliz falarmos sobre Jesus, recordando este grande amor não amado, como nos diz Joana de Ângeles. E mais ainda, nós nos sentirmos inseridos neste trabalho amoroso, do trabalho do bem da doutrina espírita. Vale a pena acreditarmos no amor. Nesse momento em que nós estamos vendo pais matando filhos, filhos matando pais, estamos vendo lá fora a diluição dos valores éticos e morais. Mas nós estamos vivendo um momento diferente daquele momento em que Jesus também veio nos exemplificar. Hoje a presença de Jesus se faz principalmente através da doutrina espírita, como Allan Kardec cuidadosamente colocou em o Evangelho a mensagem de Jesus: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer-vos a verdade. E nós trazemos conosco essa verdade, que Allan Kardec sabiamente soube se apagar enquanto Hippolyte Léon Denis Arrivai, para poder brilhar através da doutrina espírita, nos trazendo essa mensagem. Então este é o momento em que nós estamos vivendo de carência muito grande de Jesus, a poder chegar nos lugares mais distantes. E o trabalho da unificação passa pelo nosso coração. Que nós nos unamos, que busquemos orar por nós, para os nossos familiares, que são as orações intercessórias que Allan Kardec coloca muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo. Orarmos pelos nossos governantes, sairmos do campo da queixa, da lamentação, que ocupa o lugar do pensar responsável, e estarmos sempre dando a nossa contribuição. Que Jesus nos abençoe e guarde sempre em paz. Gratidão. Que Jesus abençoe nossos lares. Saulo. Abracei aqui. Sintam-se abraçados, como nós estamos aqui. Olha aqui, o nosso coração está pulsando. Eu estou sentindo o calor aqui do Tiaguinho, do Lacordaire, e queremos sentir o calor e a energia, a vibração, o magnetismo de vocês, e sintam o nosso convite, esse magnetismo, esse carinho, essa energia amorosa, porque sem vocês aí, nós aqui, não ia falar nada, não ia sair nada.